Olá pessoal, então começando aqui com o primeiro tipo de defeito, os defeitos pontuais, que são as lacunas ou vacâncias. Bom, lacuna ou vacância é quando uma das posições atômicas dentro da estrutura cristalina, que deveria estar sendo ocupada por um átomo, ela está desocupada. Então a gente tem um vazio, como se fosse uma posição atômica que um átomo está inexistente lá dentro da estrutura cristalina. A gente chama isso de lacuna ou vacância, são sinônimos, é a mesma coisa, né? Então, geralmente isso acontece, é acentuado à medida que a gente vai aquecendo o material. Que à medida que a gente vai aquecendo o material, né, os átomos vão se agitando e vão aumentando sua agitação cada vez mais, e muitas vezes eles saem da posição atômica deixando um vazio no lugar deles, né? Então eles acabam deixando uma lacuna ou uma vacância. Isso também ajuda no processo de dilatação do material. À medida que eles vão deixando vazios lá no meio, eles vão aumentando o volume sem necessariamente aumentar em massa, né? É praticamente impossível vocês terem um material que não tenha esse defeito lá no meio, né? Então, uma representação desse defeito, né, é quando a gente tem uma estrutura cristalina, aqui um esquema mostrando essa estrutura cristalina, e uma ausência de uma posição atômica, né? Geralmente, quando há essa vacância dentro do material, ou essa lacuna, os átomos que estão próximos, adjacentes, né, eles acabam modificando a sua posição de equilíbrio, porque eles tendem a preencher essa lacuna do material, ou tendem a diminuir essa lacuna do material. Então, vocês notem que os átomos próximos à lacuna, eles estão distorcidos em relação ao restante da estrutura cristalina. Isso também a gente consegue ver aqui nessa região, onde há uma ausência desse material, né, a ausência desse átomo nessa posição. Em média, né, para temperaturas próximas à temperatura de fusão, a gente tem uma lacuna ou um sítio vazio para cada 10.000 posições ocupadas por átomos, né? Então, a temperaturas mais elevadas, próximas à temperatura de fusão, a gente tem esse percentual aqui. E existe uma relação, né, utilizando Arrhenius, que a gente consegue calcular o número de lacunas em equilíbrio termodinâmico para cada tipo de material, levando em consideração uma determinada energia de ativação, energia para a formação dessa lacuna. Para a gente calcular isso, a gente utiliza essa equação aqui, né? Então é uma relação de Arrhenius. Então aqui a gente tem o número de lacunas dentro do material em equilíbrio para uma determinada temperatura, é igual ao número de posições atômicas que vocês têm dentro do material, o número de átomos que deveria ter se ele não tivesse nenhuma lacuna lá dentro, vezes a exponencial aqui de energia de ativação para a formação dessa lacuna naquele material, dividido pela constante de Boltzmann, vezes a temperatura absoluta em Kelvin, né? Então aqui, através desta equação, a gente consegue correlacionar ou calcular a concentração de equilíbrio de lacunas dentro de um material para uma determinada temperatura. A gente vai fazer dois exercícios juntos aqui para a gente calcular isso, para vocês entenderem como que funciona essa correlação, né? Então, o primeiro exercício é esse aqui, né? Calcule a fração de lacunas para o chumbo na sua temperatura de fusão, 327 graus Celsius, admitindo uma energia para a formação de lacunas equivalente a 0,55 eletronvolts por átomo, né? Então a energia de ativação é dada, a gente tem a constante de Boltzmann aqui embaixo, a gente tem a equação, é basicamente aplicar a fórmula aqui e entender o que a gente está calculando, né? Bom, pessoal, então para calcular aqui a quantidade de vacância, né, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a relação de Arrhenius, que diz que o número de lacunas ou vacâncias é igual ao número de posições atômicas vezes a exponencial da energia de ativação dividida pela constante de Boltzmann e a temperatura em Kelvin. Aí a temperatura ele passou em graus Celsius, então é 327 mais 273, para a gente passar isso para Kelvin, dá 600 Kelvin. A energia de ativação está aqui, 0,55 eletronvolt por átomo, e a constante de Boltzmann está aqui, 8,62 vezes 10 na menos 5 eletronvolts por átomo Kelvin. No enunciado, ele pede a fração de lacunas que a gente tem dentro do chumbo a essa temperatura. O que significa fração? É o quanto de lacunas a gente tem em relação ao número de posições atômicas, isso em fração.
Então essa relação que ele pede é o número de lacunas que a gente tem dentro do chumbo dividido pelo número total de posições atômicas. Isso é igual a exponencial de menos Q sobre KT. Então resolvendo essa equação, né, a gente tem a exponencial de menos 0,55 eletrovolt por átomo, dividido pela constante de Boltzmann, que é 8,62 vezes 10 na menos 5 eletrovolt por átomo vezes Kelvin, vezes a temperatura em Kelvin aqui, que é 600. Nota que eletrovolt por átomo com eletrovolt por átomo vai cortar aqui em cima, Kelvin corta com Kelvin, a gente não vai ter unidade, então a resposta vai dar em fração, né? Então, resolvendo essa equação aqui, a gente tem que NL sobre N é igual a 2,4 vezes 10 na menos 5. O segundo exercício é calcula a energia de formação de lacunas na prata, sabendo que o número de lacunas de equilíbrio a 800 graus Celsius é 3,6 vezes 10 na 23 lacunas por metro cúbico do material. E o peso atômico e a densidade da prata nesta temperatura equivalem a 107,9 gramas por mol e 9,5 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. Vamos resolver isso aí juntos também. Bom, pessoal, no segundo exercício, então, ele passa para a gente o número de lacunas que a gente tem por metro cúbico da prata, né? A temperatura, 800 graus Celsius, a constante de Boltzmann, 8,62 vezes 10 na menos 5, a densidade da prata e o peso atômico aqui da prata também. E ele pede para a gente qual que é a energia de ativação. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar para Kelvin a temperatura. Então eu vou somar 273 aqui, eu vou ter uma temperatura de 1073 Kelvin. Olhando a minha equação, eu tenho o número de lacunas, eu não tenho o número de posições atômicas, eu tenho a minha constante, tenho minha temperatura aqui, né? O que eu estou querendo buscar é qual que é a minha energia de ativação. Então a primeira coisa que eu vou fazer no exercício é tentar encontrar o número de posições atômicas para depois resolver essa equação. E para encontrar o número de posições atômicas, eu vou utilizar o peso atômico e a densidade da prata, né? Importante também passar já essa densidade de centímetros cúbicos para metros cúbicos, visto que o número de lacunas aqui a gente está em metros cúbicos, né? Então a cada centímetro a gente tem 10 na menos 2 metros, né? Então aqui ao cubo seria 10 na menos 2 vezes 10 na menos 2 vezes 10 na menos 2, ficaria 10 na menos 6. Passando para cima aqui, eu teria 9,5 vezes 10 na mais 6 gramas em 1 metro cúbico, né? O que faz sentido, né? 1 metro cúbico do material tem que ser mais pesado do que 1 centímetro cúbico do mesmo material aí. Então, para calcular o número de posições atômicas, o número de átomos, existem algumas relações que vocês podem fazer. Eu vou fazer através das unidades aqui que a gente tem, né? Então, o número de átomos que eu tenho no material, ou posições atômicas, seria equivalente à densidade do material em gramas aqui por metro cúbico, vezes o número de Avogadro, que é o número de átomos que tem em um determinado mol do material, que é uma constante, dividido isso pelo peso atômico do material, que é o número de gramas ou a massa por 1 mol do material, né? Então, mol com mol aqui vai cortar, gramas com gramas aqui vai cortar, eu vou ter o número de átomos é igual aqui ao número de átomos por metro cúbico. É o que a gente está buscando, equivalente a esse N aqui, né? Então N é igual a massa, a densidade do material, 9,5 10 na 6 gramas por metro cúbico, vezes número de Avogadro, que é uma constante,
6,023 vezes 10 na 23 átomos por mol aqui, né? Tudo isso dividido por o peso atômico, que é 107,9 gramas por mol. 107,9 gramas por mol. Resolvendo essa equação, a gente tem que 5,48 vezes 10 na 28 gramas por metro cúbico. Desculpa. Átomos por metro cúbico. Então, N aqui é igual a 5,48 vezes 10 na 28 átomos por metro cúbico. Ou posições atômicas por metro cúbico. Posições atômicas por metro cúbico. Nossa senhora, velho. Para encontrar Q, então, o que a gente vai fazer? NL sobre N é igual a exponencial de menos Q sobre KT. Vou aplicar ln dos dois lados, então ln de NL sobre N é igual a menos Q sobre KT, que é igual a menos KT vezes ln de NL sobre N. Então, substituindo todos os valores aqui na equação, a gente tem que Q é igual a 1,1 eletronvolts por átomo. Então, essa aqui é a energia de ativação. Outro tipo de defeito pontual são as impurezas, né? As impurezas no material, como o próprio nome diz, é quando átomos que não pertencem à matriz são adicionados de maneira proposital ou devido ao processamento dentro do material. Não existe um material totalmente puro, né, com uma pureza que ele seja 100% de um determinado elemento. Sempre vai haver uma contaminação, né? Das técnicas de refino hoje que a gente tem para tentar diminuir o número de contaminação, o máximo de pureza que a gente chega é 99,9 graus, 9999, né? São 4 noves após a vírgula aqui, percentual de pureza, né? E isso, mesmo este percentual de pureza aqui, ainda equivale a um número de impurezas na ordem de 10 na 22 a 10 na 23 impurezas por centímetro cúbico, né? O material mais puro de todos ainda tem esse percentual de impureza. As impurezas elas acabam afetando bastante as propriedades dos materiais. Dentre as propriedades que elas mais afetam estão as propriedades mecânicas, né? Então ela funciona como uma barreira para a movimentação de discordâncias. Depois a gente vai falar um pouco sobre discordância. E acaba aumentando a dureza e a resistência mecânica e diminuindo a ductilidade do material. Além disso, algumas impurezas são adicionadas para dar resistência à corrosão ao material. Um caso muito particular são os aços inoxidáveis, né, que tem um alto percentual de cromo e níquel lá no meio do ferro, justamente para dar essa resistência à corrosão, formar a camada de passivação. E existem alguns casos também que elas aumentam a condutividade elétrica e térmica e propriedades de transporte do material. Então elas acabam interferindo bastante em termos de propriedades do material. Bom, quando a gente coloca impurezas dentro do material, elas podem se alocar na estrutura de duas maneiras. Uma maneira é quando elas não alcançam o limite de solubilidade, elas estão abaixo do limite de solubilidade daquela impureza dentro da matriz. E a segunda maneira é quando elas ultrapassam o limite de solubilidade delas dentro da matriz. Então, o que é o limite de solubilidade, né? Então, vale a gente rever esse conceito. O limite de solubilidade é o quanto que a gente consegue colocar de impureza dentro da matriz sem ela promover uma formação de uma segunda estrutura cristalina. Então, é o quanto que a gente consegue dissolver da impureza dentro de uma determinada matriz sem ela formar uma segunda fase dentro do material. Uma analogia que a gente pode fazer a limite de solubilidade, para a gente entender melhor, seria o quanto, por exemplo, de sal eu consigo colocar na água sem ele começar a precipitar no fundo do copo. Então, se eu tivesse um copo d'água, quando eu começasse a colocar sal lá dentro,
quanto de sal, qual é a quantidade em massa de sal que eu conseguia colocar dentro dessa água, misturando essa água, de maneira que ele não começasse a ultrapassar esse limite de solubilidade e precipitar uma segunda fase dentro do material. Açúcar, por exemplo, dentro da água é a mesma coisa. Então, se eu colocar um pouquinho de açúcar e misturar, esse açúcar vai se dissolver dentro da estrutura. Se eu ultrapassar o limite de solubilidade do açúcar dentro da água, vai começar a precipitar açúcar no fundo do copo, né? Dentro de materiais sólidos, quando a gente coloca impureza, essa impureza pode ficar abaixo do limite de solubilidade, então ela entra em forma de solução sólida, e à medida que a gente vai colocando mais impureza, a gente pode ultrapassar esse limite de solubilidade e aí sim começar a formar uma segunda fase dentro do material. Essa solubilidade depende, obviamente, do tipo de impureza que a gente está colocando lá dentro, se é açúcar, sal, sei lá o que for, né, se ela se dissolve lá dentro da matriz, o quanto de impureza que a gente está colocando, a concentração de impureza, e também a temperatura, né? Então, temperaturas mais elevadas, geralmente a gente tem um limite de solubilidade maior da impureza lá dentro da estrutura, porque a gente tem um espaçamento atômico maior, né? Obviamente, isso depende do tipo de impureza também que a gente está colocando e a concentração, né? Então, são fatores que influenciam diretamente nesse limite de solubilidade, né? Quanto que a gente consegue colocar de impureza dentro de uma determinada matriz, né? Para entender bem esse conceito, né, imagina que vocês têm uma matriz de cobre, que são esses átomos aqui representados por esses círculos azul claros aqui, e vocês começam a colocar átomos de zinco lá em forma de solução sólida. O que vai acontecer? Esse zinco ele vai se dissolvendo dentro da matriz e aqui nesse caso ele vai se adotando posições substitucionais. Então ele ocupa o que uma lacuna ocuparia de espaço, ele vai ocupando uma posição que seria do cobre da matriz, né? Então ele vai substituindo como se fosse um átomo de cobre aqui em determinadas posições. Até esse momento, o zinco que a gente está colocando ele está em forma de solução sólida, né? Ele não está formando uma segunda fase dentro do material. Quando a gente começa a aumentar a quantidade de zinco lá dentro desse cobre, o que vai acontecer? Vai chegar a um determinado ponto que esse zinco ele alcança um ponto de saturação, um limite máximo que ele consegue se dissolver dentro do material, o que a gente chama de limite de solubilidade. Ultrapassando o limite de solubilidade, o zinco ele começa a formar uma outra fase dentro do material, com uma estrutura cristalina muitas vezes diferente daquela estrutura cristalina original. A gente chama isso de segunda fase dentro do material. Essa segunda fase a gente só consegue ver em termos microscópicos, a gente não consegue ver de maneira macroscópica, mas existe dentro do material. A segunda fase tem uma organização espacial dos átomos diferente e uma composição química diferente daquela que a gente tem na fase original do material. Então, a impureza ela ultrapassou o limite de solubilidade, né, máximo do zinco no cobre e começou a formar essa segunda fase. Essa segunda fase com certeza também vai interferir em termos de propriedades do meu composto ou do meu material em geral, né? Então, alguns conceitos aqui, né? Então, a impureza é aquele material de menor quantidade, a gente chama ele de soluto, é o que a gente está adicionando a uma determinada matriz ou hospedeiro, né? O solvente é aquele que tem uma maior quantidade, que é a matriz do material. O soluto é adicionado ao solvente, formando uma determinada liga, né? Essa liga pode ter diferentes composições e a gente pode colocar também diferentes níveis de impureza ou diferentes impurezas lá dentro dessa estrutura, formando ou não segunda fase, depende do limite de solubilidade de cada impureza. A estrutura cristalina é mantida e não se formam novas estruturas quando a gente está em solução sólida, né? Então a gente não ultrapassa o limite de solubilidade, a gente ainda está em solução sólida. E essas soluções sólidas elas se formam geralmente quando a matriz e a impureza têm estruturas cristalinas semelhantes, né? Então organização dos átomos semelhantes e também dimensões eletrônicas semelhantes, desde número de valência, tamanho, são semelhantes, a gente consegue aumentar esse limite de solubilidade. Existem alguns casos até que o limite de solubilidade, um átomo é totalmente solúvel dentro de outro átomo, né? Então ele não tem um determinado limite de solubilidade. Independente da quantidade que vocês colocarem de um dentro do outro, vocês vão ter uma estrutura só, uma determinada estrutura cristalina. É como se a gente misturasse álcool e água. Independente da quantidade que vocês vão colocar, eles vão ser totalmente solúveis um dentro do outro. 90% de álcool, 10% de água. 50-50, enfim, dependendo da quantidade que vocês colocarem também, não vai ter nenhum limite de solubilidade.
existem soluções sólidas que são assim, né, que não tem um limite de solubilidade, mas a grande maioria tem um limite de solubilidade uma dentro da outra, né? Depende do tipo de impureza e do solvente ou da matriz que vocês estão trabalhando. Então essa solução sólida ela pode entrar no material de duas maneiras. A primeira maneira é de maneira intersticial, é quando ela entra nos interstícios das células unitárias, e a segunda maneira é na maneira substitucional, é quando ela substitui uma posição atômica da matriz, né, do material hospedeiro. Então, a primeira maneira é a intersticial, geralmente ela entra dentro do material quando ela tem esse esfera amarela, né, quando ela tem um raio atômico bem menor que a matriz, e ela consegue ocupar uma posição entre os átomos, no interstício entre os átomos de uma célula unitária. Essas impurezas elas têm que ter um raio atômico bem pequeno, né? E geralmente são os átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio que conseguem se dissolver dentro do material com bastante facilidade em raio atômico pequeno. Já as impurezas substitucionais são aquelas que substituem uma posição atômica. Então é como se vocês tivessem uma lacuna aqui que foi substituída por uma impureza, né? Então essas são as soluções sólidas substitucionais, né? Bom, tem um outro esquema aqui mostrando a solução sólida substitucional. É quando os átomos de soludo ou impureza tomam o lugar dos átomos hospedeiros. Aqui a gente tem os átomos em verde que estariam ocupando as posições dos átomos em vermelho, né? Em laranja, né? Para uma solução sólida ser substitucional, ela deve ser bem semelhante em termos de estrutura cristalina e em termos de valência da matriz, né? Então, o raio atômico ela tem que ter uma diferença no máximo de 15% em termos de tamanho desse raio. A estrutura cristalina deve ser a mesma, né, similar. A eletronegatividade deve ser próxima e a valência tem que ser a mesma ou maior do que o hospedeiro, né? Então, muito semelhante. O átomo de impureza tem que ter uma semelhança muito grande com o átomo da matriz para eles conseguirem atingir esse nível de solução sólida substitucional, né? Algum exemplo disso, o cobre e o níquel, né? Vê que o cobre tem um raio atômico de 1,28 angstrom, o níquel 1,25, tem estrutura cristalina iguais, eletronegatividade próximas e valências também similares. Esses átomos, eles são totalmente solúveis um dentro do outro, aquilo que eu comentei anteriormente. E existem também as soluções sólidas intersticiais, né? Então os átomos de impureza ocupam os vazios entre os átomos do material hospedeiro, né? Então, como os materiais metálicos têm geralmente um fator de empacotamento elevado, né? Então eles são bem empacotados, que a gente calculou lá o fator de empacotamento de uma célula CCC, CFC, tem na ordem de 68% de ocupação, 74% de ocupação. A gente tem poucas posições intersticiais disponíveis. Então, geralmente, o limite de solubilidade, quando uma impureza entra de maneira substitucional, é baixo dentro do material, né? Essas impurezas elas têm que ter um diâmetro pequeno, né, bem menor do que o hospedeiro, e geralmente a concentração máxima que a gente coloca dentro do material não ultrapassa 10% em massa, né? Geralmente é bem baixa aí, que a gente consegue colocar dentro do material, né? Então, por exemplo, o carbono dentro do ferro, o máximo que a gente consegue colocar sem formar uma segunda fase, em temperaturas elevadas lá é 2,14% em massa, né? Isso a uma determinada temperatura que é elevada aí, né? 1147 graus. Quando a gente tem temperaturas mais baixas, essa solução sólida, essa permissível dentro do ferro é bem mais baixa do que isso. Então aqui tem uma representação de um átomo de impureza intersticial, né? Então a gente tem uma posição entre os átomos aqui, e ele acaba sendo comprimido, né, numa determinada região, acaba causando uma distorção da estrutura cristalina devido à presença desse átomo intersticial aqui. Ele causa um afastamento ou uma região de tensões compressivas e tensões extrativas dentro da estrutura cristalina ali também. O exemplo mais comum de defeitos intersticiais é o carbono no ferro. Ele entra na forma intersticial dentro da estrutura cristalina CCC, e à medida que a gente tem uma mudança, né, de estrutura cristalina, a eutropia, né, a gente falou sobre isso, que o ferro sofre uma transformação de estrutura cristalina a uma determinada temperatura, que é 912 graus, essa quantidade de carbono que a gente consegue dissolver dentro da estrutura cristalina acaba modificando. Então a gente consegue dissolver mais carbono dentro da estrutura CFC do que a gente conseguia dissolver dentro da estrutura CCC. Então a solubilidade máxima do carbono no ferro é 2,14,
para temperaturas aí até 1147 graus, que é o máximo que ele consegue dissolver naquela temperatura. Abaixo disso, a gente começa a formar uma segunda fase. O carbono não consegue mais se alocar dentro da estrutura cristalina do ferro e começa a formar uma segunda fase, que é a sementita. A gente vai ver isso também. Né? Então, o raio atômico do carbono é pequeno, né, em comparação com o raio atômico do ferro. Né? Então, aqui de maneira resumida, o que são esses defeitos pontuais? A gente tem a ausência de uma posição atômica dentro da estrutura, a gente considera isso, chama isso de lacuna ou vacância, aumenta exponencialmente com a temperatura, até a próxima temperatura de fusão, a gente consegue calcular isso com a equação de Arrhenius lá, e existem também os defeitos pontuais, que são as impurezas. Né? As impurezas elas podem ser adicionadas no processo de fabricação de maneira proposital ou não, para modificar essas propriedades do material. Elas podem entrar de forma em baixas quantidades abaixo do limite de solubilidade, então em forma de solução sólida dentro da estrutura cristalina, é quando elas não modificam a estrutura cristalina do material hospedeiro, né, elas conseguem se alocar dentro daquela estrutura cristalina. Se elas tiverem um diâmetro ou um raio pequeno, elas entram nos interstícios dos átomos. Se elas tiverem características semelhantes à da matriz, elas entram de maneira substitucional. Dependendo da quantidade, do tipo e da temperatura, elas vão ultrapassar esse limite de solubilidade e vão precipitar uma segunda fase dentro do material. Então, quando elas não conseguem mais se dissolver dentro da estrutura cristalina do material hospedeiro, elas começam a formar uma segunda fase dentro do material com um rearranjo atômico. Então, a gente tem uma segunda fase, um segundo tipo de comportamento estrutural dentro do material em ordem microscópica aqui. Tudo bem?